Então, como falamos agora há pouco, vamos considerar o término aqui da história de Eude e também vermos essa história muito interessante acerca desse personagem Sangar. Na pregação anterior, nós vimos os versículos 12 até o versículo de número 15. Deus levanta Eude diante daquele contexto mais uma vez, quando o povo fez aquilo que era mal perante o Senhor. Mais uma vez eles entraram em um processo de idolatria e focamos algumas questões peculiares acerca do pecado, quando mais uma vez se manifesta na vida do povo de Deus. O pecado causa essa amnésia ou esse esquecimento espiritual, no sentido de nós repetidamente esquecermos das bênçãos do Evangelho. Nós precisamos viver à luz do Evangelho de Cristo, e quando nós esquecemos o Evangelho, as bênçãos que o Evangelho nos coloca ou nos traz, nós entramos em um processo de pecado. Fazemos aquilo que é mal perante o Senhor. Mas também o pecado, ele é perverso. Por quê? O povo passou 40 anos sobre a liderança de Otiniel. Depois que ele faleceu, o povo retornou mais uma vez a fazer aquilo que era mal perante o Senhor, ou seja, ingratidão. O povo recebeu as bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo entrou em um declínio espiritual, e isso nos mostra o quanto o pecado é perverso. Ele tem essa capacidade de infectar ou de colocar o nosso coração ao ponto de nós entrarmos em um processo de ingratidão. E por fim, essa questão fez o que era mal, essa sensibilidade que nós devemos ter pelo pecado, na vida de muitos causa escravidão. O texto de Romanos, quando o apóstolo Paulo vai nos falar, muitos estavam nessa escravidão dos seus pecados. Não conseguiam se libertar dos seus pecados. E Paulo vai dizer que nós, que somos crentes, somos escravos de Jesus Cristo. Então, fez aquilo que era mal perante o Senhor. Esqueceram-se de Deus, foram ingratos ao Senhor e estavam nesse processo de serem direcionados por aquilo que o pecado estava colocando perante as suas vidas. Mas o texto vai continuar e vai nos dizer que Deus, o Senhor, deu poder a Eglon no versículo 12. O texto nos informa que as consequências do pecado é Deus ferir o povo. E Deus começa a ferir não somente uma pessoa, duas pessoas, mas Deus fere toda a nação. E Ele fere toda a nação por um poder de um inimigo contra o povo de Israel. Deu poder a Eglon, um rei inimigo, para pelejar e conquistar o povo de Israel. Rei dos Moabitas contra Israel. Então veja, Eglon está contra Israel, mas Deus está nesse direcionamento. Deus está dando poder, Deus está capacitando Eglon a conquistar o povo de Israel, e através disso Deus está disciplinando o povo. Deus está ferindo o povo para depois libertar o povo diante dessa escravidão. E então, no versículo 15, depois dessa servidão de 18 anos, onde eles estão servindo, sendo escravos aqui deste rei moabita, Deus traz a libertação. Ou Deus traz a graça, a misericórdia que persiste. Deus levanta Eude. Vimos que ele era um homem canhoto, e a Bíblia possui essa ironia, vamos dizer assim, filho de Benjamim, filho da minha mão direita, favor de Deus, mas ele era canhoto. Então Deus mostrando essa questão de que ele levanta pessoas improváveis, quem ele quer, e esse fator é muito interessante, pois ele não está nos padrões convencionais. Ele é um canhoto, possivelmente alguns acreditam, com deficiência na mão direita, pois quando o rei Eglon olhou para ele e percebeu que ele não tinha nenhum problema acerca de ele vir contra ele, pois ele tinha um problema na mão direita e os
reis ou as pessoas vinham com a mão direita, né, os guerreiros, e por conta disso ele não demonstrou nenhuma ameaça. Ele era uma pessoa que Deus estava ali preparando, foi a pessoa que Deus levantou diante daquele contexto. Então, diante disso, nós temos aqui a continuação dos versículos que nós veremos nessa noite, Deus derrotando Eglon e, por fim, Moabe sendo subjugado por Israel. Então, basicamente, os versículos 16 ao 30 podem ser divididos aqui de duas formas, Deus derrotando Eglon e também colocando de uma vez por todas essa subjugação aqui de Moabe e Israel, passando um período de paz que o versículo vai nos informar aqui no versículo 30, 80 anos. Então, a paz, a misericórdia de Deus foi dobrada. Otiniel, 40, agora através de Eude, eles passaram um período de 80 anos. Então, versículo 16, veja que diante do tributo que trouxe a oportunidade para trazer libertação, no versículo 15, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon. Eles eram vassalos. Então, eles precisavam aqui, todos os meses ou anos, enfim, entregar os tributos, rei dos Moabitas. Então, chegou o período, mais uma vez, em que Israel precisava fazer isso, só que agora Deus levanta esse personagem, Eude, a oportunidade de ele levar tributos, é a oportunidade que Deus já está, pela sua providência, colocando o momento da libertação do povo de Deus. Por quê? Porque o versículo 30 vai nos informar que Eude tem um plano. Ele não somente vai entregar tributos, o texto nos diz que ele fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, aqui 45 centímetros, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Então veja, a primeira informação interessante aqui é que os guerreiros, já que eles eram da mão direita, a espada ficava na coxa esquerda, para que quando ele puxasse, né, ele já estivesse preparado. Então Eude já tem esse plano de colocar na coxa direita, já que ele tinha um problema na mão direita, então quando o rei olhasse para ele, ele não teria nenhum problema, ou ele não demonstrava nenhuma ameaça. Então, nós vemos aqui, como as pessoas informam, né, uma carta na manga, ele tinha um plano, ele tinha essa sabedoria para que ele pudesse ter a oportunidade de libertar o povo no momento em que ele estivesse perante o rei Eglon. Cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Quando nós continuamos esses versículos, se os irmãos se atentarem, há um silêncio de Deus nessa atitude de Eude. Por quê? Porque, diferente de outros juízes, o texto não nos diz que Deus instruiu Eude a fazer isso. Muito menos nós temos a expressão, o Espírito do Senhor veio sobre ele, como, por exemplo, Otiniel, versículo de número 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, saiu a peleja e o Senhor lhes entregou nas mãos o rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Por conta desse silêncio, alguns vão argumentar que nesse processo de Eude, Deus está em um processo de desaprovação. Porque alguns vão dizer, Eude assassinou Eglon. E Deus quer que ninguém possa matar um ao outro, né? A Bíblia nos informa isso. Então, por conta desse silêncio de Deus aqui, apenas nós temos Eude arquitetando, Eude elaborando o plano. Alguns informam aqui que Deus está nesse processo de desaprovação. Porém, ao meu ver aqui, essa iniciativa de Eude é uma iniciativa de fé. Porque o versículo de número 28 vai nos informar que o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos. Deus quis que fosse Eude. Pela sua providência, Deus estava em todo aquele momento organizando todas as coisas. E por conta disso, não vejo desaprovação aqui, mas, ao meu ver, é um passo de fé aqui, uma iniciativa de Eude, onde Deus, assim, através dessa iniciativa de fé, não necessariamente está contra os planos de Deus, mas o contrário. Deus está, pela sua soberania, pela sua providência, orquestrando
todas as coisas nesses detalhes. Porque muitas vezes Deus não trabalha nos grandes milagres. Às vezes nós ficamos vislumbrados com os grandes milagres. Mas Deus às vezes também trabalha em coisas simples, cotidianas, que nós estamos fazendo ao decorrer dos nossos afazeres. Então, ele aproveitou a oportunidade. Quando ele observou, mais uma vez vou entregar tributo, dessa vez eu vou preparar um punhal e eu vou me apresentar ao rei e eu vou libertar o povo dos seus inimigos. Levou o tributo, versículo 17, a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Isso aqui é muito interessante, quando o autor está colocando. Ele não coloca de maneira apenas corriqueira. Há uma informação muito importante acerca, quando ele coloca, Eglon era gordo. O interessante é que, antes de descrever o seu assassinato, o autor nos diz isso. Ele era bem alimentado, vamos colocar assim. Por quê? Já havia 18 anos que Eglon estava subjugando o povo de Israel. 18 anos recebendo tributos, 18 anos recebendo todas as bênçãos de Israel, vamos dizer assim. Então, ao invés de ele ser um grande rei, ou se preparar para isso, ele se orgulhava cada vez mais. O ponto do autor, quando fala que ele era homem gordo, quer mostrar a sua vaidade. Eglon era um homem ganancioso. Era um homem que vivia de maneira luxuosa. Tudo que ele tinha vinha de Israel. Isso é muito interessante quando a gente desenvolver esse relato acerca da vitória do povo de Deus nessa relação de Eude e aqui Eglon. Outro ponto também é que o autor está sendo um pouco irônico. Preste atenção. Ele era gordo, ele era obeso. E isso o autor quer identificar que ele estava vulnerável. Porque naquele período, os reis, eles eram homens fortes, valentes, eram homens bem preparados. Mas Eglon, ao decorrer do tempo, ele se exaltou. Ele vivia de uma maneira luxuosa. Ele não era mais um guerreiro hábil. E o que é curioso é que o seu nome significa bezerro. Ou seja, ele estava sendo preparado para morrer. É isso que o autor quer dizer. Eglon, homem gordo, um bezerro que está vulnerável e que está sendo preparado para o abate. Porque Deus irá matar, Deus vai libertar o povo de Israel. Quando nós vemos o versículo 18, que se segue, nós temos aqui a sua morte. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Então veja que Eude, ele quer ir sozinho. Ele não quer deixar nenhum vestígio de que ele está com esse plano. Ele vai sozinho, ele tem coragem, ele sabe que Deus vai entregar aqui os seus inimigos perante as suas mãos. E o ponto aqui é ressaltar ousadia, coragem de Eude. Depois disso, nós temos aqui a esperteza de Eude. Olha só a esperteza no versículo 19. Disse a Eglon que tinha uma mensagem secreta. Por quê? Porque ele queria ter um momento só com o rei. Então veja, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta. Essa expressão, tenho uma palavra secreta, possivelmente aqui é alguma negociação. Então Israel estava sendo subjugado, estava entregando tributos, então com essa mensagem secreta ele estava dizendo: rei, eu tenho um assunto para tratar com você. Eu tenho uma negociação para tratar, para dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão, aqui uma câmara secreta, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Então, quando o rei ouviu essa mensagem, essa palavra secreta, Eude se coloca como um profeta e diz: eu tenho uma mensagem de Deus para te falar. E o texto nos diz que Eglon se levantou da cadeira. Ele estava sentado, ele era um homem muito pesado. Então a esperteza de Eude foi nessa mensagem preparar o rei para sentar, porque quando ele se levantasse, ele não teria tempo
de se defender, porque ele era um homem muito pesado. Então, quando o texto fala, Eglon se levantou da cadeira, mostra a ansiedade que ele tinha para ouvir a mensagem. Então, quando a gente se senta, a gente, baixa e a gente fica vulnerável. Então, foi o momento exato que Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e cravou no ventre. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram, sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Por quê? Porque como ele era um homem gordo, possivelmente quando outras pessoas entregavam tributos para ele, alimentos, outras coisas, ele ia para esse momento secreto. Ele começava a se orgulhar e olhar para o seu reinado e dizer, eu tenho todas as coisas. E a cada dia ele ficava mais forte, ou bem alimentado. Então, quando as pessoas, os seus soldados, já era algo costumeiro. Então esperaram, não tiveram nenhum momento assim de que, rapaz, ele está demorando muito, a não ser quando demorou além da conta, aí a palavra de Deus nos diz que eles se aborreceram de esperar, porque demorou além dos outros momentos, ou de outros períodos em que ele também fazia a mesma coisa, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram. E eis que o seu senhor, estendido morto em terra, Eude escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Então aqui para a gente parar um pouco, essa parte muito interessante, desse momento que o rei Eglon, ele morre perante Eude, esse libertador, o que o autor quer nos ensinar aqui, diante dessa mensagem, um pouco sinistra, um pouco complicada, onde muitos olham e às vezes nem querem ler, nem querem pregar, Mas o que me chama a atenção aqui, diante da libertação de Deus, já que ele era um homem gordo, já que ele era um homem que estava sempre, nessa luxuosidade, nessa questão de sempre tomar as coisas para si, de se orgulhar e etc., o texto quer fornecer, o texto quer aplicar que Deus derrota e abate todos os inimigos do povo de Deus. É a primeira aplicação que nós podemos entender desse versículo. Porque Eude nos afirma, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Na cabeça do rei, era mais uma vez em que ele poderia receber algum benefício, algo diante do seu poder, mas Eude tinha a certeza que a palavra de Deus que ele tinha para o rei era uma mensagem de morte. Era uma mensagem de julgamento. Era uma mensagem de abate. Era o dia que Deus julgou o povo, era o dia que Deus libertou o povo e disse, hoje estou trazendo libertação. E como foi que Deus trouxe libertação? Matando o rei. Matando os seus inimigos. A lâmina foi afiada e ele morreu. Chegou o dia da sua morte. Chegou o dia em que Deus libertou, através da mão de Eude, essa libertação. E quando nós chegamos em Hebreus, capítulo 4, olha só, capítulo de número 4, quando eu estava lendo, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, foi um golpe certeiro, um golpe, uma mensagem, ou julgamento de Deus para o povo de Deus, os seus inimigos. Eu me lembrei de Hebreus capítulo 4, sobre a palavra viva e eficaz. Capítulo 4, versículo 12 em diante.
quando o autor de Hebreus vai nos afirmar que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é mais afiada. E penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas, medulas, é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Na mão de Eude foi uma palavra de Deus, uma espada bem afiada no seu bucho. Mas a palavra de Deus também tem essa mesma importância quando é pregada. Já que o rei era orgulhoso, quando a palavra de Deus, meus irmãos, é pregada, ela lança para fora as nossas feridas. Porque o texto vai dizer, em algumas traduções é mais tranquilo, né? Mas o texto quer enfatizar que quando a lâmina entrou, as suas vísceras foram para fora. Por conta do julgamento de Deus. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando a palavra de Deus é pregada, há momentos de julgamento. Quando Deus abate o seu orgulho. Quando Deus lhe derruba e coloca para fora as feridas. Homem gordo. Parece que a nossa alma está gorda. Pede para se levantar, é uma preguiça, né? É um negócio impressionante. A palavra de Deus precisa vir sobre nós. E esse é o ponto que eu queria enfatizar, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é afiada. Uma mensagem afiada foi para o rei. E uma mensagem afiada deve vir para nós também que somos crentes. A palavra de Deus precisa tratar tudo aquilo que precisa ser consertado. Uma palavra afiada. Uma palavra afiada. Então nós precisamos vir para o culto não para se sentir bem. A gente precisa vir para o culto para ouvir aquilo que Deus quer para nós. Porque nem sempre a mensagem de Deus não é aquilo que eu queira ouvir. Às vezes vai vir mensagem de morte. Está aqui. De julgamento, de disciplina. Ele foi e tinha uma mensagem. A mensagem era essa: eu vim libertar o povo, e ele fez isso, através de uma lâmina afiada, que ele mesmo construiu para libertar o povo. Eu sei que isso pode ser pesado para cada um de nós, mas é a palavra de Deus, é uma palavra cortante. Às vezes traz consolo, às vezes nos levanta, mas também às vezes nos abate. Por quê? Porque é Deus que está falando. Eu não tenho que vir para o culto para ouvir aquilo que eu quero ouvir, eu tenho que vir para ouvir aquilo que Deus quer para mim. Porque é a palavra de Deus. E muitas vezes é uma mensagem de julgamento. É uma mensagem de nós nos sentirmos abatidos mesmo. Porque é isso, faz parte do processo. O arrependimento é tristeza. Quando algum ímpio aqui chegar na nossa igreja e se sentir bem, eu acho que tem alguma coisa errada. Porque o ímpio não tem que se sentir bem com a palavra bem pregada, a não ser que Deus esteja arrependendo o seu coração, ou colocando um coração quebrantado. O ímpio se sente distante daquilo que é pregado verdadeiramente. Não estou querendo com isso dizer que a gente deve expulsar os ímpios, mas quando a palavra verdadeiramente é pregada, causa dor. Não é fácil ouvirmos a palavra de Deus bem pregada, correta, estava lá. Jesus, arrependam-se. Estava lá João Batista, vocês precisam trazer frutos dignos de arrependimento. Não é porque vocês são filhos de Abraão que vocês devem estar bem ou dizer, nós vamos ser abençoados porque somos filhos de Abraão. Não, vocês não são filhos espirituais. Vocês são filhos carnais. E se vocês não se arrependerem, vocês irão receber o machado que já está posto à raiz das árvores. Vocês serão queimados.
quando chegar o julgamento final. Mas Jesus está vindo, Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Mas não esqueçam, há o batismo com fogo. E o batismo com fogo, para muitos, é o juízo de Deus, mensagem do Senhor. A mensagem começa com arrependimento. A mensagem começa com juízo de Deus. Convém que o juízo de Deus comece pela igreja de Jesus Cristo. A perseguição comece com a igreja. O sofrimento comece com a igreja, para haver purificação. É uma mensagem dura, séria, mas é a palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante. Com isso eu quero dizer que você precisa estar atento a tudo aquilo que Deus está falando, nos louvores, nas pregações, nas orações, ouvirmos a voz de Deus. Parece que a gente não está ouvindo a voz de Deus. Deus está afiando a sua lâmina, mas nós estamos distantes desse processo de transformação. Estamos dispersos, e Deus não quer esse processo. Deus quer que todos nós estejamos unidos nesse processo de mensagem afiada. Deus quer afiar a sua oração. Deus quer afiar a sua espiritualidade. Deus quer afiar a sua leitura bíblica. Deus quer afiar o seu casamento para a glória de Deus. Deus quer afiar os seus filhos. Deus quer tratar com todos nós para sermos uma mensagem cortante para o mundo. Mas para sermos uma mensagem cortante, Deus primeiro precisa começar conosco. Isso dói. Vai ter coisas que você vai precisar deixar. Vai ter coisas que você vai precisar abandonar. Vai ter coisas que Deus está falando no seu coração. Tira isso de uma vez por todas, porque quando o meu julgamento chegar vai ser pior para você. É uma mensagem séria. É uma mensagem pesada, afiada, mas Deus traz consolo para nós. Porque Jesus vai nos afirmar: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Há consolo. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos estarmos atentos a esse corte, a essa profundidade da palavra de Deus. Ela penetra alma, espírito, junta medulas. Tudo isso aqui é para dizer, a palavra ela vai no mais profundo, no mais esconderijo, naquele canto onde você não pode ir. A palavra de Deus vai e ela tem poder de lhe transformar. Ela tem poder de agir. Ela tem poder de fazer algo que você não pode fazer. Esse é o primeiro ponto. Deus vai julgar todos os orgulhosos. Todos. Todos aqueles que se levantam contra Ele. Deus vai libertar. E Deus já fez isso através de Jesus em nossa vida. A palavra de Cristo já veio ao nosso coração ao ponto de nós sermos nova criatura e nós já vencemos o pecado. Mas chegará o dia onde Cristo vencerá todos os inimigos. Todos os governantes, todos aqueles que estão praticando injustiça nesse momento. Chegará o dia que com o sopro da sua boca, com uma espada, Apocalipse vai dizer, todos os seus inimigos serão exterminados. Só basta uma palavra de Jesus. E chegará esse dia. Esse acontecimento aqui aponta, de certa maneira, para o grande dia da consumação, quando os inimigos de Deus serão destruídos. Uma palavra cortante de Jesus chegará. E a mensagem é esta: vinde benditos do meu Pai, entrai para o reino, para o gozo do seu Senhor. Mas para aqueles que estiverem contra Ele, serão julgados. Isso que aconteceu, essa demonstração, também é algo que a gente pode expandir para o grande dia da consumação final das nossas vidas. Cristo é uma mensagem, ou a palavra de Deus, bem cortante. E quando Ele fala, Ele nos abate, Ele nos humilha. Por isso, vamos sair de uma vez por todas do orgulho. Vamos baixar a nossa bola. Saia do orgulho, porque é capaz de o juízo de Deus chegar sobre você. Deus, Ele não permite, em nenhum momento, a soberba dos nossos corações. Precisamos ter motivações corretas. E isso vale, meus irmãos, para nós que estamos em posições de destaque. No seu trabalho, por exemplo, você pode ganhar um bem financeiro e às vezes se orgulhar por isso. Na igreja também, pensarmos que cantamos mais, que pregamos mais,
que é porque nós estamos aqui que algo acontece. Cuidado com isso, há uma mensagem afiada para você. O soberbo será derrubado. Cada um de nós precisamos ter humildade, sensibilidade, fazermos as coisas para a glória de Deus e nada mais. É isso que nós precisamos ter em nossos corações. Mas também nós temos outra aplicação. Para alguns, Deus está aqui utilizando pessoas imperfeitas com seus propósitos. Por quê? Porque no livro de Juízes nós temos essa tensão de um Deus que é justo, que possui um caráter justo, mas ações duvidosas, né? A gente chega aqui no caso de Eude, para alguns nós temos um assassinato. Então ele recorre a um processo complexo, ele engana o rei. Eu tenho uma mensagem para você, mas na cabeça dele era, né, colocar aquele punhal para matar o rei Eglon. Então, como é que a gente olha para esse momento aqui do texto e a gente consegue perceber a ação de Deus em algo que Deus quer libertar, mas ao mesmo tempo nós temos aqui um personagem que se aproveita da situação, que usa todo esse processo, esse método aqui, para trazer libertação para o povo. Então a melhor forma de a gente entender isso, para alguns, é olharmos para o nível humano e o nível divino. O nível humano e o nível divino, ou seja, embora Deus tolere os métodos de Eude, Deus o usa como seu agente libertador. Deus opera apesar de suas falhas, para enfatizar sua misericórdia, sua compaixão. Apesar de ser uma trama, para muitos, enganosa, Deus, Ele, pela sua providência, utiliza o mal para o bem. Ele utiliza o mal para o bem. Deus realiza seus julgamentos, frequentemente, usando indivíduos, muitas vezes não tão piedosos, às vezes com deslizes, mas Deus, em sua perfeição, utiliza os imperfeitos em sua providência para a sua glória. E nós lemos Gênesis nessa noite. Como foi que Deus colocou comida na barriga do povo de Deus para não morrer e a aliança não se perder? Usou a inveja dos irmãos de José. Não é isso que José vai dizer? A inveja de vocês foi uma ação soberana de Deus para que eu pudesse estar aqui, para que vocês estivessem aqui, para que a aliança de Deus conseguisse perseverar até o fim, porque Deus é fiel à sua aliança. Deus usou os assírios, Deus usou os babilônios, Deus usou os ímpios, mas sempre com uma ação em sua santa providência perscrutadora. É um mistério maravilhoso. O mesmo Deus que levanta Eglon, lá no versículo 28 vai dizer, é o mesmo Deus que vai derrotar Eglon. Deu o poder, mas depois tira o poder. Então a soberania de Deus, algo maravilhoso. Enquanto Deus, aqui em sua providência, olhando todas as coisas, os seus irmãos, os irmãos de José, tramando contra ele, Deus já estava olhando lá na frente. Este mal será utilizado para a minha glória. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Eu conheço todas as coisas. Então Deus utiliza ou usa o nosso mal, muitas vezes até os nossos deslizes para a sua glória. Só Deus pode fazer isso. Só Deus conhece, meus irmãos, todas as coisas. É o que eu lembro de Abraão, o pai da fé, mas mentiu. Chegou a um ponto que ele mentiu, mas o plano de Deus se cumpriu na vida dele? Se cumpriu. E Sara, que riu, eu não vou ter filho. O plano foi cumprido? Foi. E Moisés, que matou um egípcio, e através disso ele teve que ir para o deserto para ser preparado para ser o libertador do povo de Israel. O que é isso? Providência. Deus utiliza o mal, Deus transforma o mal em bem segundo o seu propósito. O seu plano será cumprido. Não importa. Não importa o que aconteça. Deus sabe e a sua santa providência é real. Deus trabalha através e apesar das nossas fraquezas para realizar o seu plano. Somos imperfeitos, mas se Deus tem um plano em nossa vida, lá na frente, tudo será ajustado.
tudo será concretizado para a sua glória, porque o plano é dele, a aliança é dele, e ele é fiel a ele mesmo. Porque se Deus fosse fiel a nós, nem o povo de Israel teria sobrevivido. Mas Deus tem uma aliança. A tua descendência, Abraão, será numerosa. E mesmo diante dos processos, dos deslizes da fé, Deus estava lá, protegendo, providenciando, trabalhando no coração de Jacó, de Isaac, de toda a família. E hoje nós estamos aqui por causa da mensagem soberana de Deus em nossas vidas. Volte para o texto. De Juízes. Diante dessas duas aplicações aqui, agora nós temos, no versículo de número 27 ao 30, Israel conquistando a vitória, a libertação. Versículo 27, veja. Tendo ele chegado, tocou a trombeta. Aqui, quando ele toca a trombeta, ele está reunindo o povo. Então o povo estava ferido. O povo estava sendo disciplinado. Cada um em sua casa, disperso, ele toca a trombeta, ele reúne todo o povo nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E aqui no versículo 28, ele coloca agora um desafio. Veja, ele fez o processo de libertar, mas agora ele chama o povo para conquistar a libertação final. Porque o rei morreu, mas a libertação precisa ser completa. O povo de Moabe precisa ser subjugado, e é isso que acontece. Ele desafia o povo no versículo 28, e lhes disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Veja que vimos na pregação passada, Deus feriu todo o povo, agora Deus está unindo todo o povo, restaurando todo o povo. A libertação vem através de um homem, mas esse homem é usado por Deus para libertar e trazer todo o povo de volta. Deus trabalha com todos. Deus dispersa, Deus fere, mas Deus trabalha com todo o seu povo, cada pessoa. Deus não deixa ninguém escapar. Ninguém vai ser arrebatado de minha mão de Jesus. Ninguém vai sair. As ovelhas estarão no meu aprisco. 99, se uma fugir, eu vou lá buscar. Eu vou trazer de volta. Porque a minha obra é com o povo. A trombeta foi tocada. O desafio foi lançado. O Senhor entregou nas vossas mãos. E o versículo 29 vai nos dizer: naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos, olha só, o ponto do autor para trazer a mesma questão do rei Eglon, homem gordo, né? Homem que estava vulnerável, todos robustos, eles eram valentes, mas vagarosos, eles estavam igual ao rei, gordos, fortes, né? Vamos dizer assim, bem alimentados, orgulhosos, ninguém pode nos tirar do trono, e não escapou nem sequer um. Então, vamos dizer aqui que foi, depois da coragem do povo, foi uma vitória até fácil. Porque eles eram valentes, mas eles eram robustos. E o povo, na guerra aqui, Deus trazendo a vitória, Deus colocando a bênção sobre a vida deles. E o autor conclui aqui, no versículo 30, com o período de paz, de descanso. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, poder de Deus, e a terra ficou em paz 80 anos. Duas coisas que a gente pode aprender aqui. Duas aplicações. A primeira coisa é a confiança e a fé que nós devemos ter no Senhor. Primeira coisa, confiança e fé que nós devemos ter no Senhor. Em primeiro lugar, nós vemos a confiança de Eude, na capacidade do Senhor de fornecer vitória para o povo de Deus. Ele trouxe ânimo para o povo. O povo estava disperso, mas através da sua coragem, em ir até o rei, em matar o rei, em voltar para o povo, em tocar a trombeta e dizer: vamos que o Senhor nos entregou os nossos inimigos em nossas mãos. Ele está trazendo o quê? Ânimo para o povo.
coragem, confiança. É uma fé contagiante. Eu sei que algumas vezes nós ficamos tristes com determinadas situações, porém, o que eu aprendo aqui é que cada um de nós precisamos ter em nossa vida diária de fé, uns com os outros, em nossa igreja, estarmos contentes em praticarmos ou fazermos parte da obra de Deus. Contentes. Buscarmos ao Senhor com fé, com o coração. Estarmos contagiados em estarmos na obra de Deus. E às vezes nós chegamos na igreja, olhamos uma coisa, olhamos um ponto aqui, acolá, e a gente fica triste, né? A gente fica desanimado, parece que a coisa não vai, isso aqui, aquilo outro. Mas, veja o que Eude está nos trazendo. Ânimo! O Senhor entregou a vitória. O Senhor irá nos capacitar, uma fé corajosa, buscando ou promovendo a causa do reino de Deus. É uma fé que anima outras pessoas. Certa feita, numa quarta-feira eu preguei, alegrai-vos, né? Quando nós estivermos juntos na casa do Senhor, então devemos ter um semblante alegre, ao cantarmos, ao vibrarmos com a presença de Deus, em sabermos que Deus, Cristo, está conosco, e através disso, contagiarmos uns aos outros. Porque quando nós estamos, muitas vezes, tristes, isso passa para as outras pessoas. É uma questão espiritual. A gente sente as coisas. A gente percebe, porque o Espírito vai testificando. Existe um problema, eu não sei o que é, mas existe algo que a gente precisa orar. E a gente precisa ter esta coragem, esta confiança que de Eude, Deus nos entregou, Deus vai nos capacitar, Deus vai levantar, Deus vai trazer, Deus vai unir, Deus vai fazer grandes coisas. Precisamos ter essa fé. Mesmo que venha depois de muita disciplina, mas Deus vai trazer grandes coisas. Estarmos contagiados, meus irmãos, com as bênçãos de Deus. Mas também, em segundo lugar, essa confiança, essa coragem, a fé de Eude é uma fé que está disposta a correr riscos, mesmo sem ter a garantia do sucesso, porque ele vai. Ele coloca o punhal na coxa direita, mas ele vai com confiança, mas ele não tem a certeza, vamos dizer assim, se essa vitória chegará. Ele tem a certeza de que Deus pode entregar, mas algo pode acontecer até lá. Da mesma forma que nós lembramos dos amigos de Daniel, na cova dos leões ali, né? Daniel depois mais à frente, mas ali naquele processo, quando eles são jogados, e o rei, todos, vamos aumentar, vocês vão morrer, não importa. Se a gente morrer, a gente estará com Deus, e acabou a história. Se Deus quiser, Ele pode nos tirar daqui. É uma fé que está disposta a confiantemente abraçar as promessas de Deus. Não é uma fé que fica lutando, fica barganhando com Deus. Eu vou para a igreja se Deus me der isso. Eu vou para a igreja se acontecer isso. Não. Não é algo em troca. Não é uma fé cega, é claro, mas é racional e confiante nas promessas de Deus. Então, há planos que Deus coloca em nosso coração, que às vezes Deus quer um passo de fé nosso. É isso que eu quero dizer. Não vi uma revelação do alto, né? Será se, meu Deus, mas eu estou percebendo que Deus está me direcionando para cá. Então eu vou ter um passo de fé e Deus vai mostrar se de fato é isso mesmo. Eu vou correr esse risco. É uma questão racional, é uma questão que ele está pensando. Veja que tudo isso que ele está fazendo é uma questão bem pensada. Ele está preparando um instrumento, ele está colocando no lado certo, ele está vendo uma mensagem, está vendo um momento onde o rei vai ficar... Tudo isso, meus irmãos, ele corre riscos. Mas diante do percurso, ele confia, ele está disposto a entrar nesse processo e ter a vitória lá na frente. A fé. Abraão foi chamado e não sabia para onde ia. Você vai para uma terra. O percurso, cada dia eu vou lhe revelando. E assim foi o povo de Deus.
até os dias de hoje, pela fé. Fé na revelação da palavra de Deus. Tem coisas que a gente olha para a palavra de Deus, olha para a situação, Senhor, é impossível, mas para Deus é possível. E a gente precisa ter fé nisso. Fé que de fato Deus pode trazer essa garantia de sucesso. Nem sempre isso vai acontecer, mas precisamos correr certos riscos para que possamos experimentarmos a ação de Deus na nossa vida. E por fim, nós finalizamos aqui no versículo de número 31, um personagem aqui muito interessante também, chamado Sangar. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Então, alguns olham para Sangar, não entendem que ele é um juiz, ao meu ver ele é, por causa da expressão libertou a Israel, mas nós o intitulamos como um juiz menor. Então, nós temos os juízes maiores. O que são os juízes maiores? Aqueles que tiveram uma narrativa maior ao decorrer do texto bíblico. Mas Sangar é um juiz menor porque a gente tem apenas um versículo. Aqui no livro de Juízes nós temos 12 juízes maiores e 12 juízes menores, totalizando as 12 tribos de Israel. Alguns foram mais, por exemplo, Sansão, temos vários capítulos sobre ele. Mas outros, como por exemplo, Sangar, apenas um versículo, mas também ele é importante porque ele é colocado como um libertador. Depois de Eude, provavelmente, ele morre, e no espaço curto de tempo, ele liberta o povo, e já vem Débora. Então ele teve um período de tempo muito curto. Tudo indica por conta desse único versículo. Mas algumas coisas para a gente ir para as aplicações interessantes sobre ele. Primeiro, é o seu nome, Sangar. Esse nome é de origem estrangeira, não é de origem israelita. Então, aqui tudo indica, nós temos um rei estrangeiro, ou um líder, vamos colocar assim, certo? Que Deus utilizou para libertar o povo. Ou ele foi convertido a Israel, ou Deus está utilizando uma pessoa de fora para libertar o povo de Deus. Porque o texto vai dizer que ele lutou contra os filisteus. Os filisteus nas Escrituras sempre tiveram um problema muito grande com o povo de Deus. Então, alguns até colocam como um mercenário. Ele foi um mercenário que atuou com outras nações, mas Deus utilizou ele, uma pessoa de fora, para libertar o povo e trazer alívio diante daquele cenário aqui dos filisteus. Então, nós temos aqui algumas questões muito controversas, mas o ponto, pelo seu nome, tudo indica, Deus usou uma pessoa de fora. E tem um propósito acerca disso, a gente vai ver mais à frente. Segundo, a sua identificação, filho de Anate, é uma indicação ou da cidade, ou por conta do seu local militar. Tinha um contingente militar acerca de Anate aqui, muito conhecido naquela época. Mas terceiro, veja, ele utilizou uma arma nada convencional. Feriu 600 homens, olha como é interessante isso, dos filisteus, com uma aguilhada de boi. O que era essa arma, Basicamente uma vara de madeira, que na ponta dela tinha um metal e era usada para guiar o gado. Foi essa ferramenta que ele usou, uma arma improvisada. Por quê? Possivelmente, como Eglon estava conquistando, e os filisteus, o que é que eles faziam? O que é que os povos, o que é que as nações faziam quando eles conquistavam? Eles desarmavam os seus inimigos. Então eles não tinham aquelas ferramentas, mas ele utiliza uma arma improvisada, e Deus traz libertação aqui quando fala, e também ele libertou a Israel. Então a palavra também sugere a capacitação por Deus, da mesma forma de Otiniel, de Eude. Deus também, através dessa arma, pequena, uma ferramenta quase ilusória, mas Deus, através disso, trouxe libertação. Diante disso, temos algumas perguntas. Por que um estrangeiro, armado, com uma ferramenta, vamos colocar, agrícola, teve que libertar Israel?
Não havia israelitas capazes para fazer isso? Porque Deus utiliza uma pessoa de fora. O versículo 31 pode ser uma indicação sutil de que Israel, com o período de tempo, quando Deus levantou Otniel, 40 anos, quando Deus levantou Eude, 80 anos, quando olhou, não tinha mais homens. Porque no capítulo 4, quem é que vem? Débora. Deus teve que utilizar um de fora. Então, o autor está colocando isso de maneira proposital para nos dizer o seguinte: estava começando a haver um declínio de liderança depois de Otniel e Eude. Os homens parece que estavam se escondendo. Não havia mais homens valentes que Deus olhasse e trouxesse libertação. E Deus, através disso, vai levantar, no capítulo 4 nós veremos, uma mulher que é juíza e ao mesmo tempo profetiza. Ela vai direcionar um israelita para libertar o povo. Mas nem tudo é negativo. O que também me chama a atenção, para a gente aplicar e finalizar, desse juiz, é a graça de Deus em levantar aquelas pessoas que Ele quer. Mesmo que algo, humanamente falando, não esteja da forma como nós percebemos que deveria estar. Mesmo que haja um declínio na liderança masculina, é algo preocupante. Deus está dizendo o seguinte: eu sou criativo. É preocupante a situação, mas a obra tem que ser feita. E eu vou levantar uma pessoa de fora. Deus realiza seus propósitos com meios que vimos na pregação anterior, improváveis. Então o texto vai finalizar tanto mostrando Eude, um canhoto, como também aqui Sangar. Foram heróis, um de dentro e um de fora do povo de Israel. Um era israelita, o outro era estrangeiro, mas Deus era soberano. Deus, Ele faz como quer. E a grande lição que aprendemos aqui, a aplicação para as nossas vidas é a seguinte: a falta de equipamento adequado não impede a ação de Deus. A falta de equipamento adequado não impede a ação de Deus. Ele colocou uma arma improvisada. Era uma ferramenta, olhando naquele contexto, como é que ele vai fazer isso? Mas Deus o capacitou para isso. Utilizou pequenas coisas e transformou em grandes coisas. Muitos cristãos pensam que, por não terem um bom histórico, ou não ter uma grande ferramenta, ou não saber falar bem, não podem servir a Deus. Às vezes Deus pode utilizar uma palavra sua no evangelismo para converter uma pessoa. As suas poucas ferramentas não podem ser sinônimo de você ficar parado. Não podem. Então essa frase, né? Eu tenho pouco conhecimento, eu não sei falar, eu não vou evangelizar porque eu não sei, é Deus assim, é assim mesmo que Deus vai lhe usar. Com poucas ferramentas. Mas Deus, com essas poucas ferramentas, transforma em grandes coisas. É assim que Deus faz em nossa vida, meus irmãos. Deus quer apenas pessoas comprometidas. E Deus vai capacitando todas essas pessoas para a sua obra. Deus pode fazer grandes coisas através de nós. Só basta sermos compromissados, colocarmos o nosso coração perante Ele, porque somos fracos, é exatamente isso. É aí onde a glória de Deus é colocada. Somos fracos, porém Deus é grande. Deus nos levanta apesar das nossas poucas ferramentas. É uma pequena oração, mas é a oração que Deus escuta. Pastor, só consigo chorar. Chore, é pouco, mas para Deus pode ser uma transformação grandiosa. Pastor, só tenho um pouco de tempo no meu devocional.
Faça isso, porque é uma pouca ferramenta, mas será algo grande. Não perca. Não deixe a sua pouca ferramenta inutilizada, mas utilize para a glória de Deus, e Deus capacitará para grandes coisas. Deus nos aperfeiçoa. Deus aumenta a nossa capacidade. Deus quer isso. Deus quer nos utilizar segundo o seu beneplácito, a sua vontade. Então não use desculpas. Não use desculpas na igreja para dizer: pastor, eu não posso, eu não sei se você consegue servir em alguma coisa. Você consegue servir em alguma coisa. Alguma coisa Deus quer que você faça na igreja. Essa noção que eu não sei fazer isso, que eu não sei, Deus, você tem alguma ferramenta. É algo pouco, mas é algo valioso. É o que Deus quer utilizar na igreja. É o que Deus quer enaltecer o seu nome para a sua glória na igreja. Deus quer fazer isso. Mas para isso Deus quer o seu compromisso, o seu coração, e não desculpas. Chega de desculpas. Olhe para Moisés e aprenda: Deus não quis desculpa, Deus disse: eu sou o que sou. É você que é o libertador, acabou. É você que eu vou levantar. Então pare de desculpas e sirva ao Senhor. É tempo de você se levantar e utilizar suas ferramentas. Poucas, mas para Deus, grandiosas. Concluímos que no capítulo 3, versículo 12 ao 31, Deus levanta pessoas incomuns, que na percepção muitas vezes do homem não é nada, mas Deus os capacita para mostrar a sua glória. Deus usa pequenas coisas e transforma em grandes coisas. Muitas vezes são pessoas distintas, de origens humildes, os discípulos são um exemplo disso. Porém, diante disso tudo, não devemos esquecer: Deus está comprometido com pessoas que estão dispostas a executar a sua vontade. Deus que é o nosso compromisso. Ele usa todos os tipos de pessoas, mas apenas aquelas que estão comprometidas com Ele. Apenas aquelas que dão um passo de fé, um passo de coragem, que confiam verdadeiramente em Jesus Cristo. São essas as pessoas que Cristo está buscando. Por isso, que Deus nos abençoe nessa coragem, nessa capacitação, na vitória que Deus tem para as nossas vidas. Amém?